Sexta-feira, 12 de abril de 2013, está começando em novo horário, ao vivo para todo o Brasil, pela Rádio Câmara e pela TV Câmara, o Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e o programa de hoje vai debater um dos assuntos mais polêmicos da sociedade brasileira: o aborto. De um lado, a liberdade, a saúde da mulher; do outro lado, o direito de nascer, a própria ideia de concepção. O que você acha da proposta do Conselho Federal de Medicina de que o aborto seja liberado até o terceiro mês de gestação? Para debater esse assunto com a gente, nós trouxemos aqui o Cláudio Lorenzo, que é presidente da Sociedade Brasileira de Bioética, professor de pós-graduação em bioética da Universidade de Brasília. Bem-vindo, Cláudio. Obrigado. Boa tarde. E também nós temos aqui a Lenise Garcia, que é presidente do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida, Brasil Sem Aborto, e médica, doutora em microbiologia e professora da Universidade de Brasília. Que currículo comprido que vocês têm, viu? É difícil, até a gente fica sem ar aqui para apresentar os convidados. Bem-vinda, Lenise. Muito obrigada. Espero que tenhamos um bom debate aqui e que vocês gostem do programa e das perguntas, dos comentários dos nossos espectadores, porque você que está nos acompanhando pela TV Câmara, pela Rádio Câmara e até pela internet, pode mandar sua pergunta, sua opinião. É só ligar para o 0800 619 619, é de graça. Mandar um e-mail para participaçãopopular@câmara.leg.br. Ou se você usa o Twitter, você também pode mandar uma mensagem ali mencionando o nosso nome de usuário, um tweet com o nosso nome, @participaçãopop. Esses nomes de internet, você já sabe, são sem C cedilha, sem espaço entre as duas palavras, sem tio, é tudo junto, Participação Pop, @participação pop no Twitter. Essas perguntas e comentários vão se juntar àquelas das pessoas que estão passando agora pelo centro de Brasília. Nós estamos ao vivo, 6 e pouquinho da tarde, e essas pessoas, em horário de saída de trabalho, vão conversar com Dini Moraes, minha amiga, está aí de volta, a telinha do Participação Popular. Bem-vinda de volta, Dini. Obrigada, Fabrício. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos acompanham agora ao vivo pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. Bom, hoje a gente está aqui para tratar de um assunto bem polêmico, né, Fabrício? Acho que até as pessoas nem têm ideia de quanto que o aborto acaba sendo até comum, de certa forma, na nossa sociedade. Segundo uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde, para você ter uma ideia, 1 em cada 5 gravidezes termina em aborto induzido, ou seja, aquele que a mulher faz. E desses abortos, são 44 milhões de abortos por ano no mundo, e metade deles inseguros e ilegais. Boa parte, o maior índice de abortos ilegais e inseguros é feito aqui na América Latina. Bom, você tem uma ideia, para a gente começar o programa, para você ver o tamanho do problema, né? Eu já tenho um convidado aqui do meu lado, o nome dele é Gilvan Delfino, tem 27 anos, é morador de Planaltina. Gilvan, você é a favor ou contra a liberação do aborto até a terceira semana de gestação? Eu, na verdade, eu sou contra. Por quê? Porque vai existir aquela pequena porcentagem de que a mulher vai ter aquela opção de decisão depois de praticar o sexo. A pessoa vai pensar o seguinte: não, eu não vou tomar remédio nenhum, eu não vou me prevenir, porque eu ainda tenho a opção de 3 meses para mim poder pensar se eu seguro a gravidez ou não. E com mais uma porcentagem de que a pessoa, o casal, vai ter aquele porcentagemzinho de pensar assim: não, eu não vou usar preservativo, a mulher não vai tomar remédio. Então eu acho que vai ser mais uma ocasião para se criar dentro da... Você acha que vai trazer mais... as pessoas vão deixar de se cuidar na hora de fazer sexo, porque o aborto vai ser, digamos assim, mais liberado? Isso, vai ser mais liberado. Então vai ter mais aquela opção da pessoa estar com menos cuidado na hora de praticar o sexo. Você fez uma boa relação com a pílula do dia seguinte. Você acha que a pílula do dia seguinte, quando ela foi liberada para a população, ela também causou um sexo mais inseguro na população? Sim, eu acredito que sim. Eu acredito que teve uma porcentagemzinha para a pessoa não se prevenir. Achar que não deve usar camisinha e pensar que ainda existia uma possibilidade da pílula do dia seguinte trabalhar na pessoa. Tá certo. Obrigada, viu, Gilvan? Esse foi o Gilvan Delfino, tem 27 anos, morador de Planaltina. Tá aí, ele acha que a liberação do aborto até o terceiro mês de gestação pode, então, ocasionar um sexo mais inseguro na sociedade, as pessoas deixarem de se cuidar. Tá aí uma boa dica pra gente, de repente, começar o programa aí, Fabrício. Daqui a pouco a gente volta. Mesmo, Dini e Gilvan, ao vivo aí do centro de Brasília. Daqui a pouco a gente
A gente volta com você então, Jenny. Vamos começar o nosso papo, antes mandando os abraços para aquelas pessoas que estão sempre com o Participação Popular, né? Que acompanham a gente, manifestam suas palavras de carinho. A Ivoneide Veras, da Ceilândia, Distrito Federal, a Aline Pereira da Silva, do Gama Oeste também, aqui do Distrito Federal, e a Rosalina Magalhães, de Planaltina, também região do Distrito Federal. Um grande abraço para as três. Sobre o programa que nós apresentamos no dia 5 de abril, sobre a nova lei dos empregados domésticos, né, dos trabalhadores domésticos, tivemos várias mensagens, infelizmente não deu para debater todas aqui no nosso programa, né, o tempo é curto, mas eu queria registrar aqui a participação, também mandar um grande abraço para algumas pessoas que nos escreveram, que nos ligaram para o 0800 6969. O Jomar Júlio Campos, de São Luís, Maranhão, a Maria Tarcília Márcia Godinho Silva, de Uberaba, Minas Gerais, o Antônio Mário Brandão, de Garanhuns, Pernambuco, Rosa Possani Perlo, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Faustino Gonçalves de Lima, de Conceição do Coité, Bahia, e Maria Gomes Pereira, de Anápolis, Goiás. São apenas algumas das pessoas que ligaram. Se der tempo, a gente fala mais das outras. Mas o tema do programa de hoje é o aborto. É um tema polêmico. Eu espero que você se motive a participar. Nós já recebemos vários e-mails e várias mensagens também no 0800 6969 antes do programa, já no decorrer desta semana, né, em que o programa estava sendo chamado. Eu vou começar o nosso papo com o Cláudio Lorenzo, né, que é professor de pós-graduação em bioética da UNB, presidente da Sociedade Brasileira de Bioética. Cláudio, a Sociedade de Bioética Brasileira apoia a proposta do Conselho Federal de Medicina, né, que é a liberação do aborto até o 3º mês da gestação, 12ª semana, por vontade da mulher. Não seria necessário um laudo médico, um laudo psicológico. Por quê? Qual é a visão da Sociedade Bioética sobre isso? Por que apoiar a proposta? Bem, primeiro, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Eu falarei agora em nome da Sociedade Brasileira de Bioética. Em alguns momentos eu vou expressar opiniões que são próprias e que não são de toda a sociedade. Perfeitamente. Nós fizemos um questionário entre os nossos diretores. E haviam posições muito diversas. O principal é que o que nós decidimos é em relação à descriminalização. Essa é uma discussão diferente de uma discussão sobre o estatuto moral do embrião ou não. Então, o que ficou patente, mesmo para os que têm visões absolutamente divergentes em relação a que estatuto moral é esse, se o embrião é mais próximo a uma criança ou mais distante de uma criança, se são seres semelhantes ou distintos, é de que, evidentemente, a criminalização não ajuda nem a isso, nem a proteger o embrião. Se você observar uma maior pesquisa brasileira, que já existiu, foi feita por uma colega nossa, a professora Débora Diniz, da UNB, demonstra que entre cada 7 mulheres entre 18 a 39 anos já interromperam uma gravidez. Isso significa 15% das mulheres em fase reprodutiva. Se a gente vai para 35 e 39 anos, é quase 1/4 das mulheres já ocorreram. Os dados mesmo que a produção do programa já demonstrou, de 44 milhões. Então, a questão é de que a criminalização, ela coloca uma inseguridade para a mulher, causando um problema de saúde pública muito grande, e não é uma lei eficaz sequer para essa proteção. Então, o que a sociedade brasileira e o que o Conselho Federal se preocupou é exatamente no abortamento inseguro, no fato de que é uma lei ineficaz para qualquer que seja a posição sobre o estatuto moral do embrião. E isso é uma discussão diferente que eu acho que a gente vai abordar também sobre o próprio estatuto, do que seria o estatuto moral do embrião. Nesse caso, eu falarei mais de uma perspectiva pessoal. Tá bom, Cláudio Lorenzo explicando, então, a opinião da Sociedade Brasileira de Bioética sobre a proposta de descriminalização. Não é se aquilo é a concepção da vida ou não, né? É exatamente se deve ser considerado um crime ou não o aborto até o 3º mês de gestação. Algumas opiniões chegaram aqui. O Alisson Gustavo Amaral de Almeida, do Rio de Janeiro, capital, ligou para a gente já no 0800 6969, dizendo: o projeto não deve ser aprovado, pois a vida gerada não é extensão do corpo da mulher. Para esclarecer essa proposta do Conselho Federal de Medicina, o Conselho já anunciou, vai transformar numa proposta a ser agregada na reforma do Código Penal brasileiro, para que, enfim, se torne realmente a descriminalização, o aborto até o 3º mês, por vontade da mulher. Já
de Eunápolis, na Bahia, nós temos o José Wilson Marinho da Silva, dizendo: a mulher tem que ter o direito de cidadã para decidir se ela aborta ou não. Pois se ela sofre um estupro, ela tem o direito de abortar, ou seja, o direito de decisão. Se ela tem direito de votar e ser votada, ela tem direito de decidir a vida dela. Até que, no caso, a lei brasileira já prevê o aborto por estupro, né? Mas está aí a opinião do José Wilson Marinho da Silva. E eu vou perguntar para a Lenise Garcia, que é do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida, médica e professora da Universidade de Brasília. Lenise, você acha que, se for aprovado como lei essa proposta do Conselho Federal de Medicina, haverá realmente aquilo que o senador Magno Malta chamou de uma promoção de mortes em série, uma corrida pelo aborto, festival de aborto no país? Você acha que pode acontecer? Eu acredito que tem bastante razão o rapaz que foi entrevistado lá no Conjunto Nacional, porque isso é inclusive o que vem acontecendo, por exemplo, na Espanha e em Portugal, né, que liberaram o aborto, fizeram leis bastante mais abrangentes. Portugal foi até a 10ª semana, né, não 12ª como está sendo proposto aqui. E os médicos estão muito preocupados porque tem menina de 18 anos que já está no seu 3º aborto, né? Então, o aborto realmente começa a ser usado como um método de controle de natalidade, né? As pessoas se descuidam da prevenção. Tá? Eu vou discordar. Aumentou o número de abortos e eles estão muito preocupados, inclusive porque o aborto, se fala do aborto inseguro. Tá? Eu digo o seguinte: todo aborto é inseguro. Né? Em primeiro lugar, ele é inseguro para aquele que é abortado. Né? Então, eu gosto sempre de mostrar que é uma criança já totalmente formadinha, né, nos seus primeiros, né, essa aqui é exatamente o molde no tamanho, no formato dos 3 meses de gravidez. 3 meses, na né? 12ª semana, tá? O feto de 12ª semana é esse aqui, tá? O molde feito com base em ecografias de 3 dimensões, com base em crianças Para quem estiver ouvindo a gente pela Rádio Câmara, né, para a gente dar uma ideia, dá mais ou menos uns 4 centímetros, né? Mais ou menos uns 4 5 centímetros de comprimento e já totalmente formadinho, com tamanho dedinho, de um polegar, mais ou menos. Exatamente, certo? Então, essa é uma realidade que a gente não pode enganar. Para esse aqui não existe aborto seguro. Certo? Qualquer aborto vai tirar a vida dele. Né? O aborto, eu falo, não existe aborto sem morte. O aborto é morte por definição, né? Porque ele está matando a criança no ventre da mãe. Né? E para a mãe, ele também traz uma série de sequelas, tanto físicas quanto principalmente psicológicas. Né? Então, nós temos estudos muito bem feitos que mostram que é maior o número, né, de problemas psicológicos daquela mulher que já fez um aborto, porque isso marca, né, toda a sua vida. E só para complementar, na questão da legislação, quer dizer, eu realmente penso que criminalizar é necessário, não é suficiente. Né? Até porque, quer dizer, o Brasil não cumpre a sua própria lei, mas isso não é só no caso do aborto. Né? Isso aqui a gente sabe que a impunidade é generalizada. Né? Agora eu vou dizer, então, os bandidos não estão sendo presos, o roubo está acontecendo, os assassinatos estão acontecendo e ninguém fala em descriminalizar o assassinato e o roubo. Me permita colocar alguns pontos em relação ao que a senhora colocou. Primeiro é que a senhora é estudiosa de pesquisa também. Então, o que acontece na realidade em Portugal e Espanha é que quando você tem uma prática que é ilegal, você não tem registro. Então, é natural e aconteceu em todos os países que legalizaram o aborto haver um crescimento inicial, um platô inicial, porque esse platô não é, na verdade, um aumento, mas é o fato de que agora ele é feito de uma forma registrada, então você tem mas isso daria um aborto maior. No primeiro ano, professor, mas não no segundo, terceiro, não necessariamente, quarto, porque as ocorrências de gravidez indesejadas não vão ocorrer todas no mesmo ano. Não, segundo, claro, a mulher não se a gente depois observar de 2 os outros, eu digo, mas a ocorrência de gravidez, se a gente observar a França, a Holanda, o Canadá, os Estados Unidos, esse platô, na verdade, já chegou a um ponto e, na verdade, ele cai. Então, eu digo a quem assistiu que exatamente o equilíbrio depois na sociedade, ele mostra que não existe um aumento. Segundo, um ponto que foi tocado, a senhora apresentou, claro, um modelo. Ao fato da gente apresentar um modelo e ele ter um formato, que é isso que criou, inclusive, a noção de que teria alma nesse momento,
mas é que ela dá uma associação a gente visual. Agora, a função cerebral, aquilo que se coloca como vida, não existe no embrião até a 3ª semana. Se a gente chamar de vida humana, qualquer célula humana com característica e DNA humano é uma vida humana. Quando a gente está falando de vida, a gente está falando de pessoa. Ou seja, de relações, de possibilidades interrelacionais. Não, mas ele já tem uma interrelação com a mãe, ele já salta dentro dela, ele já governa o próprio corpo da mãe, por isso que ele está lá. Professor, me diga uma coisa, 12 semanas, o que muda da 12ª para a 13ª semana, para que na 12ª ele não seja pessoa e na 13ª ele seja? Da 13ª também, a questão aí é uma proposta de segurança. Porque nós não temos ainda uma segurança para cima. Mas a senhora então sabe se tivesse também... segurança para a mãe, a senhora seria a favor de aportar com 5 meses, 6 meses? Eu só digo à senhora o seguinte, toda vez que... eu aí concordaria com a senhora. Toda vez que um feto é capaz de relação do ponto de vista de algum sentimento, de algo que possa interagir, que aí constitua a vida, eu acho que aí eu também sou contrário à interrupção da gravidez em fases mais longas. Mas eu lhe pergunto, uma pessoa que tem morte cerebral, nós podemos tirar os órgãos, nós podemos fazer porque ele é considerado, tem uma vida e tem uma história, mas ele não tem mais então, a noção. Tempo aqui para esclarecer para o nosso ouvinte da Rádio Câmara, porque não está vendo. É importante a gente lembrar que nós estamos debatendo aqui o aborto, participação popular, com médicos e professores Lenise Garcia, do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida, do Movimento Brasil Sem Aborto, e o Cláudio Lourenço, presidente da Sociedade Brasileira de Bioética. Ambos são professores da Universidade de Brasília. E você pode mandar a sua pergunta, você pode ligar para a gente no 0800 619 619, é de graça. Você pode mandar um e-mail para participaçãopopular@câmara.leg.br e também pelo Twitter, é só mandar um tweet com o nosso nome de usuário, @participaçãopop. Você estava acompanhando aqui o debate. A professora Lenise Garcia, então, do Movimento Nacional pela Cidadania, Movimento Nacional da Cidadania pela Vida, estava com a palavra nesse momento aqui, mas já vamos inserir perguntas dos nossos ouvintes e espectadores, tá? Certo. Professora Então, Lenise... deixa eu responder aqui, tá certo? Uma pessoa em morte cerebral é uma pessoa morta. Ela só está respirando porque ela está ligada a um aparelho, certo? Uma pessoa em coma, ela também não tem sentimentos, mas eu não posso matar essa pessoa que eu estou cometendo minha eutanásia, né? Porque essa pessoa, ela está em coma, mas ela está viva. É muito diferente a morte cerebral do coma. Agora, uma criança que está em desenvolvimento, ela está perfeita, né? E ela só vai desenvolver um cérebro porque ela é humana, não é o contrário. Não é porque ela tem um cérebro que ela é humana. Ela vai desenvolver, quer dizer, ela já desenvolveu, na altura dos 12 semanas, aliás, ela já desenvolveu, ela já tem cérebro. Onda cerebral. Não, desculpa. Quando a gente estava discutindo a questão do anencéfalo, tá? O próprio Conselho Federal de Medicina disse que eu consigo distinguir perfeitamente, fazer o diagnóstico perfeito com 12 semanas de um anencéfalo. Ora, se o normal não tem cérebro, como é que eu consigo distinguir qual que é o anencéfalo e qual que não é? Né? Não, o normal tem cérebro... Não é por isso que o diagnóstico desculpa, é me feito. deixa raciocinar, tá? Me deixa desenvolver o raciocínio, tá? Tem cérebro, o cérebro já comanda, sim, o corpo da criança. Ela pula, com 11 semanas, tem sensibilidade, com 11 semanas ela pula no ventre da mãe. Não, é só olhar qualquer livro de embriologia. Desculpa, tá? É só olhar qualquer livro de embriologia e quem está vendo pela TV, é só olhar para o modelinho que está aqui, tem um cérebro. Mesmo que não tivesse ainda. Bom, totalmente formado não está, mas totalmente formado a gente não está nunca, né? Como diz uma obstetra que é minha amiga, a criança quando nasce, ela não está formada, ela é banguela, careca e analfabeta. Né? Mas a senhora fica o tempo inteiro comparando com criança, e essa é uma retórica cruel. Não. É uma retórica cruel. Porque o aborto é cruel. Não é. Porque a senhora, por exemplo, comparou as mulheres a bandidos. A senhora falou que precisa criminalizar. São cerca de 1 milhão de abortos. Me escute agora um pouquinho. São 1 milhão de abortos por ano. O maior presídio brasileiro de mulheres tem 3.500. Nós precisaríamos criar 300 presídios de mulheres por ano no Brasil para colocar todas as mulheres que não precisaria. Então, primeiro, não é uma criança, agora me escute um pouquinho, a senhora falou 5 minutos. Não é uma criança, um embrião. Um embrião não é uma criança e nem sempre a igreja considerou embrião.
A igreja... Não estamos falando de... Tudo bem, não estamos falando... Não tem religião, mas eu quero Vamos dizer manter na mais ciência. assim, mas não é na ciência porque a senhora não está usando. Por exemplo, os Como estudos, não estou? a última revisão maior que existe sobre sensibilidade dolorosa, por exemplo, aparece a partir da 25ª semana. Tempo! Então, Não, Ok. tempo. O debate é muito bom aqui, né? Mas tem muita pergunta chegando. O Fábio Gomes mandou pra gente um e-mail dizendo: presumo que ao admitir a eliminação de embrião com 1, 2 ou 3 meses de gestação, alguém considere que ali não há vida humana. Do contrário, a discussão seria sobre a admissibilidade da eliminação de seres humanos. Isso. Qual o grau de certeza dos critérios usados para indicar o início da vida humana? Por isso eu chamo a atenção, é mais ou menos o que estava sendo debatido, mas o que existe hoje na ciência para se comprovar onde há vida, onde não há? Assim como há esse caso de uma Sim. pessoa com morte cerebral, Tá. o que já existe de certeza, se é que existe alguma certeza mesmo na ciência, em relação à concepção, onde começa a vida? Olha, posso responder? Tá? Professora Lenise, Então, o seguinte, quando existe a fecundação, né, quando o espermatozoide encontra o óvulo de uma mulher, né, ali se definem 46 cromossomos que vão definir, né, não só que já é um ser humano, né, como que se é homem ou se é mulher, qual vai ser a cor do cabelo. Quer dizer, no dia em que o espermatozoide do meu pai encontrou o óvulo da minha mãe, ali surgiu a Lenise, tá? E ali nessa primeira célula já estava definido que eu ia ter os olhos do meu pai e o nariz da minha mãe. ou seja, né? quando se forma Então, já o se essa DNA... célula tivesse morrido, eu não estaria aqui. Certo? E por que essa célula é humana? É que ela se desenvolve como um ser humano e que ela vai formar um cérebro e que ela vai ter todo o desenvolvimento como ser humano. Porque se fosse um coco, ia ter água de coco. E se fosse uma manga, ia ter caroço. Tá certo? É assim que a biologia funciona, Mas é um assim caroço que a vida joga funciona. fora Vamos ver agora a um visão. caroço de manga não é o mesmo que uma mangueira. A senhora não tem a mesma sensação quando a senhora destrói um caroço de manga, quando a senhora corta uma mangueira. Os estatutos são diferentes, e aí eu estou falando, já não estou falando em nome da Sociedade Brasileira de Bioética, Pessoal. porque há sem dúvida que o embrião não é coisa e o embrião não é algo para se dizer que não vale nada. É uma semente de um ser humano possível. O que estamos discutindo é se esse potencial de vida futura, que existe também, não só quando se encontrou, mas quando o espermatozoide do pai da senhora Não, ali é caminhava na potencial. direção... Não, Então, alguns minutos Não. antes, quando se fundiu, então a senhora me disse que não é religioso. Não é Mas religioso. há a sensação de que o fato de ter fundido e de ter agora já os 46 cromossomos que darão uma pessoa... Um ser único, individual. não significa que já é uma pessoa. Então, nesse caso, as vidas concretas das mulheres, por exemplo, que num país que é campeão em violência feminina, mulheres que são obrigadas a manter relações com seus maridos dentro de casa e que sofrem violência e que uma gravidez aumenta a dependência dessa mulher, é por isso que não há lei, nem há dado moral, porque quase 47% na pesquisa domiciliar mostrou que as mulheres eram católicas ou evangélicas. Sim. Não há dado moral, nem há dado que coloque. Então, uma coisa é potencial para se desenvolver. E esse potencial, na minha perspectiva, o fato de que ele poderá se tornar uma pessoa, não é moralmente superior a uma vida concreta em risco, que é a vida de uma mulher com a gravidez Tempo! indesejada. Vamos lá, o centro de Brasília, que Dini Moraes já está chamando. Tem mais convidados aí para participação popular, Dini? Isso mesmo, Fabrício. Agora eu estou aqui com a Rosângela Rocha, ela que é moradora do Paranoá, uma região administrativa aqui do Distrito Federal. Rosângela, você já me disse que é contra o aborto até os 3 meses de gravidez. Por quê? Porque a partir do momento que a semente está dentro da gente, ela passa a ser uma vida, né? Uma vida não pode ser tirada, não pode ser morta, né? Que hora que começa a vida, na sua opinião? Olha, no momento que o feto, que a sementinha é colocada dentro da gente, a gente já começa a vida. Ali já começa a vida, entendeu? Então, o aborto não deveria ser permitido em nenhum caso? Hipótese nenhuma, para mim não. Nem em caso de estupro, como já é permitido hoje? Não. Eu acredito que não. Essa bom. é a minha opinião. Tá bom, aí ó. Ela é bem taxativa, ela é contra qualquer tipo de aborto. Eu acho que até pra gente explicar, né, o Fabrício. Não, ela Oi, não, bem Dini. sensacional. Perdão, eu... Já tá, o debate já tá hoje está rodando o intenso debate, aqui. né? Mas repete a pergunta, Dini, só para Não, ficar... eu acho que pra gente esclarecer até para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo, que hoje sim já tem casos que são permitidos, né, o aborto, que é no caso de estupro, anencefalia, ou seja, quando o feto está sem cérebro, e no caso de risco de morte da mãe.
Todos os outros casos de aborto, eles são proibidos e eles são criminalmente punidos. Eles pode pegar a pessoa que faz o aborto, ou seja, a mãe, né? Ela pode pegar de 1 a 3 anos de cadeia. Então, ou seja, risco de morte da mãe, estupro ou feto sem cérebro, pode. O resto não pode. E aí tem algumas pessoas que são terminantemente contra, até inclusive esses, como a dona Rosângela aqui. Né? O tema realmente é bem polêmico. É demais, e, Dini, a gente recebeu também uma carta da Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, a ANAJURE, contra a proposta, né? Que segundo a argumentação, essa carta aberta, né? Que havia sido publicada, mas foi enviada aqui para o nosso meio de participação popular. Também seria uma afronta à Constituição, né, a proposta do Conselho Federal de Medicina, seria uma afronta ao Código Civil de 2002, à Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, e também a ANAJURE contesta os números que foram apresentados pelo Conselho Federal de Medicina para a argumentação dessa proposta, de se liberar o aborto até o 3º mês de gestação por vontade da mulher. Segundo a ANAJURE, foi feita uma pesquisa no DataSUS, que é uma base de dados do Ministério da Saúde, que indica que os números anuais de morte por qualquer tipo de aborto oscilam entre 110 e 160 pessoas por ano. Não seria um número tão elevado assim, segundo a ANAJURE, que fique claro, né? Eu estou falando aqui a opinião de uma entidade. Magnólia Almeida mandou para a gente um e-mail, também há pouco tempo, com perguntas. Mas antes de passar a pergunta, eu vou ler aqui também o e-mail que chegou do Plínio Santos, ele não disse de onde é, mas ele fala: sou cristão, tenho fé em Deus, mas sou a favor do aborto. Existem diversos meios contraceptivos, mas se for gerado um feto e os pais não o quiserem, entendo que eles têm o direito de tirar, evitando que cresça alguém não planejado e que trará insatisfações. Obviamente, tendo limite para isso ocorrer, ou seja, até a 12ª semana. Isso porque, em determinados casos, os pais da futura criança não têm como criar a mesma e será mais uma criança largada nas beiras das ruas, nas sarjetas, como vemos todos os dias nas grandes cidades. Essa é a opinião do Plínio. O e-mail da Magnólia Almeida que chegou para a gente. Ela fez uma série de perguntas aqui. Por exemplo, por que não usa as estatísticas governamentais como a do SUS e sim as falaciosas que já se sabe como são realizadas? A estatística fala 200 mil curetagens, e aí já usam esse dado como de abortos realizados. Curetagens são realizadas por N motivos. Por que insistem em dizer que as mulheres vítimas do aborto são pobres e negras? Que pesquisa foi feita no Brasil que chegou a esta conclusão? As pró-escolha jogam esta mentira para o povo, baseando-se em pesquisas feitas nos bairros negros e pobres dos Estados Unidos, onde a Planned Parenthood tem suas clínicas abortivas. Isso aqui seria paternidade planejada, né? A tradução exata, eu não conheço. É uma entidade que diz que é paternidade planejada, mas são clínicas de aborto que dão muito dinheiro, tá? E eles financiam a campanha pelo aborto aqui no Brasil também. Aliás, nós temos uma série de ONGs internacionais que investem muito dinheiro no Brasil para que seja o aborto legalizado aqui. Agora, essa pergunta que a Magnólia jogou, começando aqui pelo Cláudio Lorenzo, da Sociedade Bioética, sobre essa questão de vítimas do aborto serem mulheres pobres e negras. Isso procede ou não, Cláudio? No abortamento inseguro, sim. No abortamento inseguro, no mundo inteiro, você tem recomendações da ONU. Você tem uma recomendação número 24 de 1999, em que a ONU observa isso, tem em artigo científico publicado, inclusive por uma dos diretores da Sociedade Brasileira, a professora Aline Albuquerque, demonstra, faz um estudo sobre a perspectiva, inclusive, da ONU, pedindo aos países, seus países membros, que revejam suas leis punitivas, porque elas criam o abortamento inseguro. Agora, de quem faz a opção por fazer aborto, a pesquisa de homicídio, que estão dizendo que é falaciosa, mas é a pesquisa mais controlada que se teve no país, ela mostra que ele se distribui igualmente entre as classes. Não são só as mulheres pobres que apelam ao abortamento. Qualquer estudante fazendo um doutorado fora, que engravida sem querer num determinado momento e não pode manter, uma coisa faz uma interrupção, só que ela faz com segurança. A sociedade, nesse caso, é hipócrita. Eu acho que é uma coragem grande do Conselho Federal de Medicina quando se posiciona, porque ele sabe que é hipócrita.
Todas as pessoas sabem onde se faz abortamento dentro das grandes cidades, com segurança, com cafezinho, psicóloga, mão na cabeça. Muita gente condena, Muita mas gente. vai lá Agora, e faz na hora que precisa. Exatamente. E Seria o isso. outro problema é que essa mesma pesquisa mostra que 50% são católicas ou evangélicas. Isso é próprio da religião, é interessante. Eu tenho uma relação muito pessoal com Deus, então ele vai me perdoar. Agora, eu faço o abortamento e você pergunta depois, você é a favor? Não. Para os outros, não. Agora, quando eu me coloco numa situação, é 50% das mulheres que fazem um abortamento. Tá. Então, Posso responder? Porque você está passando dele agora para vamos passando, lá e não passa vamos para mim. passar assim, Então, por favor, vai ser deixa eu Lenise responder, Garcia agora. tá? Eu quero fazer duas colocações em cima do que ele falou. Primeiro, que é esse médico, dono dessa clínica, tá? Que vive de fazer aborto, é esse que eu quero que vá para a cadeia. Né? Não é a mulher, até porque 1 a 3 anos a gente sabe que Então, a ninguém senhora é a aqui favor no da Brasil... descriminalização. Não é da descriminalização. Mas, senhora acabou de dizer que não é a mulher que a Desculpa, senhora quer. deixa eu completar. Tá? Todo mundo sabe, e quando foi o julgamento do mensalão, isso foi amplamente falado aqui, que se a pena for menos de 8 anos, ninguém vai para a prisão não nesse país. Tá certo? Acaba fazendo... penas alternativas, e eu acho até que nesse caso a pena alternativa pode ser bastante interessante. Agora, esse médico que matou milhares, aí sim, aí você soma a pena e aí ele vai para a cadeia, tá certo? Então, quem eu acho que tem que ir para a cadeia é principalmente esses donos de clínica clandestina. Tá? Agora, com relação à mulher, também é muito ilusório falar que é a liberdade da mulher, né? Porque a gente tem dados de pesquisa nos Estados Unidos, 80% das vezes quem decide pelo aborto é o homem. E aqui no Brasil também, o senhor falou de como a mulher é abusada, até dentro de casa mesmo. Então, esse homem que obriga a mulher a fazer sexo com ele, é ele que obriga ela a abortar também depois. Não é ela, por livre opção, que vai resolver abortar, não. Então, nós estamos E chegando depois, num quem consenso. carrega? Nesse ponto, nós temos consenso. Agora, o seguinte, quer dizer, ela vai fazer esse aborto pressionada pelo homem que não assume o que fez, e depois ela que vai carregar isso para o resto da vida. Né? Então, ela carrega, tá? A gente tem casos, eu acompanho, eu não trabalho diretamente nisso, mas eu acompanho entidades que apoiam mulheres, tanto que estão na situação de fazer o aborto e desistem quando têm apoio, como mulheres que fizeram aborto, às vezes há 40, 50 anos e têm pesadelo até hoje. Ok. Por causa desse aborto que fizeram. Professora Agora, Lenise, mas então a senhora mas parte de uma exatamente isso aí. perspectiva Isso Agora não eu que tenho é uma exatamente pergunta. a culpabilidade. Quando algo é criminoso, quando algo é tratado como um crime, é isso que pode causar... Mas não é a sociedade A senhora que vai dizer acabou pra de ela falar crime, que é a não era que era consciência ciência. dela. A É a população consciência toda que está dela que diz que é escrevendo, a crime. maioria da população é contrária. E foi a ciência, foi através da ciência que elas foram contrárias, ou foi por concepção religiosa? Me permite só dizer isso aqui. Por concepção ética. Por- Tem uma pergunta logo depois. Né? Tá bom. Que a nossa Porque, sociedade assim, tem nem uma ótima mesmo concepção observe ética. que essa distinção que vai ser necessária se fazer, porque a senhora trabalha o tempo inteiro uma perspectiva de comparação à vida como a de qualquer outro ser humano. E não há evidência para isso, nem social, nem simbólica. Nenhuma. As mulheres que estão aqui ouvindo, Total. nos ouvindo. Posso lhe dar uma peraí, evidência só um simbólica? minuto. Peraí Elas que eu tenho uma conhecem pergunta antes. provavelmente outras mulheres que fizeram Sim. aborto. Elas tratam ou se sentem próximas dessas mulheres como uma mulher que afogou uma criança na banheira, jogou do lado de fora um bebê. Essa sensação, que seria simbólica, no seio da sociedade, isso afirma um estatuto igual, a gente observa a Bíblia. A Bíblia não dá o mesmo estatuto. Êxodo 21, 22, vou Veja parecer bem. um pastor, mas Êxodo A 21, ética. 22, ele diz, se os dois homens estão brigando e ele fere uma mulher que está grávida e essa mulher aborta, ele deve dar um dinheiro a ela. Se ele mata a mulher ou fere a mulher, é a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Por melhor que seja a hermenêutica, não dá para mostrar que essa passagem, o estatuto do embrião, está comparado ao estatuto de uma criança. Tá. Então Desculpe, vamos parar de posso tratar da parar mesma de- Eu forma tenho uma criança pergunta e para a embrião. professora Lenise, mas em cima Sim, do que por favor. você estava Pois não. falando, Lenise, exatamente. Pois não. Existem mulheres que estão aí há 50 anos, como você acabou de dizer, fizeram aborto, até hoje carregam o peso disso. Isso não é um elemento suficiente para a gente entender aquele argumento de que o aborto nenhuma mulher faz por diversão. Se fosse descriminalizado, isso não quer dizer que todo mundo ia correr para fazer um aborto, porque nunca é uma coisa que se faz por vontade própria. Sim, Né? sim, mas se você descriminaliza, aos poucos você vai criando uma mentalidade.
tá certo? E exatamente isso que os médicos na Espanha, em Portugal, vão se preocupando, por causa da mentalidade abortista. Você vai diminuindo. Eu não penso... Mas isso não né, cai eu na não ética penso aqui como individual? professor. Desculpa, deixa eu falar tudo bem. agora. Tá? Isso não vai na o questão da professor- ética Sempre individual? Portugal e Não. Espanha só, e não em França, Inglaterra, porque Holanda. Porque são, Tem 30 anos. porque são os exemplos mais próximos que eu tenho lido, uma série de artigos, porque exatamente como foi recente Em a países descriminalização... extremamente católicos certo? que acabaram Vem de fazer e saindo. tem um registro maior. Desculpa, tá? Desculpe, mas deixa eu não... desenvolver o meu raciocínio, tá? Então, agora, o problema é o seguinte, tá certo? Para lidar a questão simbólica que o senhor falou que não existe, tá? Qualquer mulher que deseja o seu filho, hoje ela faz uma ecografia, quando essa criança está exatamente desse tamanhozinho aqui, que é geralmente quando ela consegue saber o sexo da criança, ela já coloca essa foto da ecografia no seu Facebook e já dá nome para essa criança. Certo? Ótimo. Então, quer dizer, existe sim um valor simbólico dessa vida. Isso, quando que você todos confere a temos. ele. Quando você não confere, Então, ele não tem. Não, desculpe, mas o Ele é direito conferido. à vida... Ele Veja é bem, conferido. veja bem, não Ele é foi conferido. durante muito tempo não foi conferido ao negro a dignidade que ele tinha. E nem por isso ele deixou de ter. Não foi conferida à mulher a dignidade que ela de tem. pessoas. E nem eu por estou de isso novo se deixou falando de ter. entre embriões, sementes e de pessoas. novo falando de pessoa, mas eu considero que é uma pessoa e eu tenho o direito de fazer isso. E é uma questão de dignidade humana. Ok. Vamos rapidamente aqui dar um tempo, assim, é claro que o debate continua, só parou porque eu fiz gesto aqui, porque o assunto está inflamado, mas é porque nós temos o telefone aqui, o deputado Alexandre Rosso, do PSB do Rio Grande do Sul, que é médico e membro da Comissão de Seguridade Social e Família. Deputado, está ouvindo bem a gente? Sinto perfeitamente. Deputado, bem-vindo à Participação Popular, prazer ter o senhor com a gente. O senhor está em Riozinho? Eu estou a caminho de Riozinho, tenho uma agenda lá, uma festa da cidade, mas parei aqui na estrada para participar do seu programa. Ah, que bom, fico honrado. É no interior do Rio Grande do Sul, né? Aí Riozinho, né? Para quem não conhece. Mais ou menos a 60 quilômetros de Porto Alegre, para ter a localização assim. Bom, deputado, nós temos aqui um tema polêmico, né? Hoje aqui no Participação Popular, que é essa proposta do Conselho Federal de Medicina sobre a descriminalização do aborto feito por vontade da mulher, sem laudo médico ou psicológico, até a 12ª semana de gestação. Qual é a opinião do senhor como parlamentar sobre esse assunto e que repercussão que o senhor espera que essa ideia tenha no Congresso Nacional? Não, essa foi uma posição que o Conselho Federal de Medicina tomou a partir de uma discussão do seu colegiado, mas que eu tenho observado na discussão com colegas médicos da profissão que não é algo que os médicos pensem como consenso. Essa é a primeira constatação que eu, no meio que eu vivo, a gente até se pegou por surpresa esse encaminhamento que o Conselho Federal de Medicina colocou. Esse é um debate caloroso. Eu estava escutando agora aqui, esses minutos que antecedeu a minha participação, e vi que realmente as pessoas têm argumentos fortes na questão que se refere ao aborto, não. Quando nós estamos falando de leis que possibilitem aí que em situações especiais a gente torne isto de uma forma legal, que as pessoas não precisam fazer isto num submundo que tem aí. Há estatísticas que são completamente no achismo, né? Porque nós não temos como avaliar a quantidade, por exemplo, de clínicas clandestinas e como isso é feito. O que eu quero te dizer é o seguinte, até mesmo aquele argumento que se usa, dizendo que nós temos que legalizá-lo para trazer essas pacientes para o serviço de saúde público, nós não temos condições hoje, os números apresentados nas pesquisas, inclusive do Ministério da Saúde, de atender todos esses pacientes da forma digna, ou seja, o argumento que se usa de temos que legalizar para que essas pacientes possam ter o atendimento no Sistema Único de Saúde, eu tenho certeza que isso seria impossível de um sistema hoje extremamente lotado, sem conseguir atender condições normais, que esse argumento teria algum valor de legalizá-lo para trazer esse tipo de paciente para dentro do Sistema Único de Saúde. Eu, da minha condição pessoal, sou contra a questão do aborto, porque acho que nós estamos tratando de uma vida.
mesmo que a decisão, a discussão que se faz em relação à mãe, eu acho que essa é uma condição extremamente difícil de eu, como médico, aceitar, que fiz o juramento para defender sempre a vida. Por isso que eu me coloco sempre contra qualquer tipo de encaminhamento na linha de aborto. Mas, deputado, esse assunto, a gente pode considerar ele suficientemente debatido no Congresso Nacional? Porque algumas pessoas, até um espectador nosso que ligou aqui, falou: mas por que está se falando disso de novo? Por que está discutindo esse assunto? Esse assunto é realmente um tabu no Congresso Nacional ou não, na visão do senhor? Esse assunto é um tabu em toda a sociedade brasileira. Não foi devidamente debatido no Congresso, até porque as pessoas às vezes colocam posições religiosas, colocam posições científicas, e há um confronto num Congresso muito heterogêneo, né, que tem segmentos religiosos, segmentos científicos. Então o debate parece não avançar. Mas eu acho que a sociedade precisa, sim, fazer um bom debate sobre isso. Coloquei a minha posição pessoal, mas acho que carece, sim, de um debate mais técnico em cima dessa questão, em função de que, quando nós partimos para questões religiosas, eu acho que sempre é uma condição muito difícil de fazer o debate dentro do Congresso. Mas não se fez assim, não se esgotou esse assunto, não. Uma colocação? Eu preciso chamar a Dili lá, então eu tenho que despedir aqui do deputado Alexandre Roso, PSB, Rio Grande do Sul. Muito obrigado por ter estado com a gente aqui no Participação Popular, deputado, com essa opinião parlamentar. Grande eu abraço. agradeço a oportunidade. Grande abraço para o senhor. Vamos lá, Centro de Brasília, Dini Moraes já tem convidados aí para o Participação Popular, né, Dili? Fabrício, dessa vez a gente vai ouvir jovens, já que a gente andou falando aí de o que, né, que pode, de repente, estimular o pessoal a não se cuidar direito na hora de fazer sexo. Vamos ouvir o que eles acham. Estou aqui com a Beatriz de Melo, 20 anos, que apesar dela ser pequenininha, magrinha, ela tem 20 anos, ela não é menor de idade. E estou também com o Rafael Lino, que tem 18 anos. Eu vou começar perguntando para a Beatriz. Beatriz, você acha que se liberasse o aborto até o 3º mês de gestação, haveria mesmo um descuido dos jovens a respeito desse negócio de não se cuidar na hora de fazer sexo, não usar camisinha e de repente até ficar mais grávido e usar mais o aborto como forma de contracepção? Eu acho que poderia até aumentar mesmo assim a responsabilidade dos jovens nessa questão de parar de usar preservativo e tudo mais. Mas a opinião até dos jovens iria ficar dividida, porque além de tudo tem as doenças sexualmente transmissíveis e tudo mais. Mas eu até concordo que haveria, sim, um certo desleixo por parte dos jovens em relação a isso. Você já disse que é contra, já aqui para mim, que você é contra liberar o aborto até o 3º mês. Por quê? Porque para mim, a partir do momento que já foi ali fecundado, bonitinho, para mim já é vida. Eu acho que já é uma maldade, já está tirando o direito daquela criança nascer. Então, para mim não tem jeito. Obrigada, viu, Beatriz? Eu vou falar agora também, então, com o Rafael Lino, de 18 anos. Rafael, você também é contra, mas você conhece alguém da tua idade, mais ou menos, que tenha já feito aborto? Sim, conheço. Caso recente que não vem da minha idade, mas a menina tinha 13 anos e acabou ficando grávida e optou por abortar porque não tinha condições financeiras de cuidar de filho, né, no momento. E como é que foi feito esse aborto? Eu não sei detalhes, na verdade, mas acredito que por conta da pressão familiar ela acabou abortando e, inclusive, o menino sumiu, desapareceu, não ficou sabendo, o pai da criança, né, no caso. Nesses casos, por exemplo, essa menina é uma menina muito jovem, né, 13 anos. Você seria a favor de que ela pudesse fazer o aborto até o 3º mês de gravidez ou também, nesse caso, você é contra? Nesse caso, eu sou contra pelo fato de que ela estava ciente do que estava fazendo no momento do ato sexual. E assim, se fosse uma coisa obrigada, um caso de estupro ou algo parecido, acredito que o aborto seria uma opção viável. Mas como ela estava ciente e foi condizente com aquilo, acredito que o aborto é inaceitável.
Você acha que 13 anos a menina já está consciente, então que ela tem plena consciência de que ela pode ficar grávida e não tem problema nenhum? Hoje em dia sim, porque tem muita informação e acaba que a criança, até com menos idade, tem esse acesso a essa informação, inclusive nas escolas, que inclusive eu tive nessa idade. Então, se ela teve a capacidade de fazer sem qualquer segurança, eu acredito que ela tinha que arcar com as consequências. Tá certo, então. Obrigada, viu? Esse foi o Rafael Lino, 18 anos, e a Beatriz de Mello, de 20 anos. Os dois contra. Fabrício, você sabe que está sendo difícil da gente encontrar gente aqui que fale a favor do aborto. Eu acredito que esse é um tema muito tabu, assim como é tabu no Congresso Nacional, como vocês acabaram de debater aí no estúdio, eu acredito que seja também um tabu na vida das pessoas, até por questões morais, de religião. Tá um pouquinho difícil, mas a gente está procurando para ver se a gente acha, ok? Não, é verdade, Dini. Até as mensagens que estão chegando para a gente, mas até que tem aquele elemento que o Cláudio Lourenço falou aqui, né? Que a pessoa é contra até a hora que ela vai lá fazer. A gente nunca sabe até que ponto vai a hipocrisia do ser humano, né? Não, pois é. Bom, o Rafael que está aqui com a gente, o Rafael acha a mesma coisa que você acabou de falar. Ele falou, as pessoas, muitas vezes as pessoas são contra e chega na hora e acaba fazendo, né? Até ele mesmo concordou que muitas pessoas falam que são contra, mas na hora que precisam acabam fazendo, e mesmo que seja contra a lei, mesmo que seja inseguro. Às vezes contra a ética que ela mesma defende, né? Vai fazer o quê? Olha só, chegando muita mensagem pra gente aqui, muitos comentários, não tem exatamente perguntas, mas muitos comentários, muitas opiniões. Domingos Antônio Ferreira, de Rolândia, do Paraná, que é a terra do meu amigo Tiago Ramos, colega aí da TV Câmara. Abração pro Tiago e abração para todo mundo de Rolândia. Ele diz, não adianta nada fazer protesto, falar sim ou não. Quem tem que decidir é a mãe. Outra coisa, li em uma reportagem o fato de uma mãe que deu à luz a uma criança na rua em São Paulo. Foi levada ao hospital, a criança morreu porque não havia médico no momento. Isso também não é uma forma de aborto praticado pelas autoridades? Está esse questionamento do Domingos Antônio Ferreira, de Rolândia do Paraná. O José Maria da Cunha Ferreira de Miranda, de São João da Boa Vista, São Paulo. Ele diz, acho que em um país como este onde vivemos, onde se protege os ovos de uma determinada tartaruga, não é correto que se despreze o embrião humano. Eu acredito que é mais valioso que um ovo de tartaruga, pois desse embrião pode surgir um grande cientista, um descobridor para a doença do câncer, da AIDS e tantas outras moléstias. Seria importante que os deputados pensassem melhor no caso. O povo está atento e não esquecerá o nome dos que forem favoráveis ao aborto. Tá aí a outra opinião, então, do José Maria da Cunha Ferreira de Miranda. Deixa eu ver aqui, tem um padre. Um padre mandou mensagem para a gente, Pedro Stepien. Pelo menos ele se identificou aqui. Cidade Nova, Goiás. Sei, tá meio esquisito esse e-mail, mas tá identificado assim. Na verdade, foi uma ligação para o 0800 619 619. Diz aqui, de onde foi tirada essa estatística de números de aborto? Pois no datasus.gov.br dá outros números estatísticos. E aqui o Benedito Elias da Silva, de Votuporanga, São Paulo, diz, esta classe que defende o aborto é a classe de alto nível da sociedade, enquanto a nossa classe menos favorecida que sofre as consequências. Por isso sou contra o aborto. Bom, de que forma, vou perguntar aqui uma pergunta final aqui para a gente encerrar o programa, perguntar primeiro aqui para a Lenise Garcia, do Movimento Nacional de Cidadania pela Vida, professora da Universidade de Brasília. De que forma que se pode fazer uma discussão sobre isso, Lenise, e até um plebiscito, como em dados momentos se fala, sem que isso realmente, sem que essa discussão sobre aborto seja um tabu ou uma coisa dominada muito pelo emocional ou pela hipocrisia, que seja, de que forma que se poderia informar a sociedade a respeito do assunto para que um debate pudesse ser bem feito? Eu penso que é muito importante a questão da educação, né? Quer dizer, realmente a informação, que não se faça a desinformação, que muitas vezes se faz por aí, até com relação aos números, né? Quer dizer, eu também já entrei na tabela do DataSUS, já consultei ali, né? Nós temos cerca de 160 mulheres que morrem por ano em decorrência de tudo à volta do aborto, né? O principal ali é a gravidez... Induzido e o natural. O induzido e o natural, e o principal é a gravidez ectópica, que é falta de pré-natal.
tá certo? Então, eu digo que É a hipocrisia... tubária? A gravidez tubária, exatamente, tá certo? Isso é pura falta de pré-natal. Então, realmente, nesse sentido, né, eu concordo aqui com a colocação do deputado e com as colocações que falaram que o SUS não iria ter, né? Quer dizer, se o SUS fizesse o papel dele de evitar a gravidez tubária, ele já estaria salvando umas 40 mulheres por ano, que ele não salva por causa disso, né? Então, eu acho que aí que a discussão fica hipócrita de só focar na questão do aborto. Agora, e dar realmente educação e apoio para aquela mulher, né, que tem uma gravidez indesejada, porque essa experiência a gente tem também de entidades que dão esse apoio e uma quantidade muito grande de mulheres desiste de fazer o aborto que tinha pensado em fazer quando ela tem apoio. Antes de passar a mesma pergunta aqui para o Cláudio Lourenço, vamos voltar ao centro de Brasília, que a Dini chamou a gente correndo de lá. Diga, Dini. Então, Fabrício, é porque a gente achou uma pessoa que é a favor do aborto agora, é a Claudete Roldão, do Setoró, que é um setor administrativo aqui de Brasília. Claudete, por que você acredita que pode ser positiva essa liberação do aborto até o 3º mês de gestação? Olha, as crianças que desenvolvem com essa gestação, né, esse processo que tem aí de... Eu estou tão besta, sabe, gente? Porque eu fico imaginando que as pessoas com 3 meses já estão feto formado, né? Mas o melhor mesmo é que a pessoa não nasça. Porque se a pessoa nascer com problema de ouvido, de problema de qualquer má formação, né? Então, se houver logo o aborto, logo, se não for feito nenhuma formação já no final mesmo, né? Fica melhor. Em certos casos, como que você perguntou mesmo? Perguntei por que você acha que pode ser positivo. Por que você acha que isso pode ser bom para as mulheres? Pois é, vai ser bom para as mulheres, porque no caso elas não vão criar mais crianças com essas deficiências, para dar problema, né? E já pensou você ter um filho todo retraído, todo cheio de problema, só para cuidar para quê? Eu no meu caso, eu não queria. Eu não gostaria, né? E outras coisas a mais que tem, né? Para não dar problema para a sociedade, como tem muitos aí pedindo esmola, porque a família não tem condição, né? De criar os filhos e outras coisas a mais. Eu acho que o Brasil hoje tem que saber que a mulher, ela não tem só ser mãe e colocar ser mãe. A pessoa tem que saber ser mãe e criar, né? Porque os filhos hoje em dia para criar tá muito difícil. É muito difícil a situação, né? E feto não formado é pior ainda. Você conhece pessoas que já fizeram aborto em condições, más condições de higiene, enfim, ilegalmente? Não, eu não conheço nenhuma pessoa que fez com essas pessoas que fazem esse tipo de coisa. Mas tem casos em Goiânia, né? Tem lugares, tem casas que fazem aborto, né? E que fazem mesmo, tira o feto das pessoas, né? Para não ter mais filhos, né? E são casos de pessoas que foram estrupadas, né? Mulheres mesmo que foram prostitutas, elas fazem isso. Que elas não querem aquele filho naquele momento, né? Então elas puxam o feto, né? Puxam o feto e arrancam de lá. Em Goiânia tem muito caso disso, né? Nesses casos você é a favor também? Sou a favor também. Tá bom. Beleza, muito obrigada. Essa então é a Claudete Roldão, moradora aqui do Setoró, um distrito aqui de Brasília, Fabrício. Tá certo, Gini. Valeu aí pela opinião da Claudete. Também chegaram aqui de última hora. A Radamés Adamo Zucchello mandou um e-mail no Disse de Onde É. Fala, sou acadêmico de medicina, favorável ao abortamento até a 12ª semana. O embrião de 12 semanas possui o mesmo potencial de vida que um espermatozoide e um óvulo em separado. O Léo Nascimento, que é de Alagoa Nova, Paraíba, manda aqui, sou totalmente contra o aborto, não nos é dado o poder de tirar a vida. Me constrange ao ver o ser humano defender a vida dos animais e não defender a vida de sua própria espécie. Cláudio Lourenço, presidente da Sociedade Brasileira de Bioética, repito a pergunta que eu fiz à professora Lenise também, de que forma que esse assunto pode ser debatido não mais como um tabu, mas com consciência, com conscientização, que as pessoas saibam realmente o que estão falando, não só por emoção, por hipocrisia ou por religião, enfim, que enfrentem esse problema racionalmente. Eu acho que vocês da mídia têm um papel muito importante de permitir um debate mais aberto. Sobretudo porque o que nós vimos aqui, inclusive no debate que eu tive com a minha colega, com a professora Lenise, é de que não há como definirmos, ela pode dizer, o embrião para mim é uma pessoa já, eu posso ter um conceito de pessoa que é relacional e dizer a ela que 1 hora ou 1 minuto antes do encontro do espermatozoide, como o menino disse, com o óvulo, é o mesmo potencial de vida 1 segundo antes de fundir. E, na verdade, a fusão só se dá 48 horas
depois do espermatozoide entrar no óvulo. Então, a verdade é que isso foi, de certa forma, criado e colocado dentro da sociedade de forma tabu, no sentido dele mesmo, ou seja, é um símbolo. É importante, eu queria que as pessoas que são religiosas me ouvissem. Nem sempre a igreja teve concordância absoluta sobre isso. Então, só para eu citar, eu sei que o meu tempo está... Eu estou vendo nos seus olhos que o meu tempo está curto. É que você não sabe o que está na minha orelha. Mas é importante essa informação para as pessoas. Tomás de Aquino, que é um dos maiores filósofos da igreja, considerava que a vida só acontecia quando o feto animava. Ele não passava... conhecia ciência, ele não professor. Não, ele as pessoas, professor, ele não as sabia pessoas não estavam, as pessoas não estavam, as pessoas não estavam Nesse momento final eu não posso dar a parte. Nem a senhora pode definir o que é vida nem estatuto de pessoa a partir de uma visão naturalista. Se é uma falácia naturalista, a senhora me desculpe. Desculpa. Porque o que está me deixando... Eu estou no meu último tempo, se a senhora me interrompe, eu não consigo falar. Não é isso. O que acontece é que havia um sentido, é por isso que o nome é embrião, que é um momento vegetal e é um momento que anima, que é a ânima. O que eu estou querendo dizer é que a igreja, nesse momento, só em 1930, chegou a uma conclusão que é o que a gente coloca. Então, a gente só pode fazer uma discussão assim se a gente quebrar os tabus. E, principalmente, a lei, a descriminalização, não obriga ninguém que considere o embrião pessoa, como a professora Lenise, de fazer um aborto. Olha, a gente podia continuar debatendo isso durante uma semana que não ia chegar a uma conclusão. Não posso, agora eu tenho que encerrar mesmo, porque a gente já vai começar a Voz do Brasil na Rádio Câmara e a gente tem que encerrar. Agradecendo aqui ao Cláudio Lourenço, presidente da Sociedade Brasileira de Bioética, professor de pós-graduação em Bioética da Universidade de Brasília. Obrigado, Cláudio. Professora Lenise Garcia, também da Universidade de Brasília, presidente do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida, o Movimento Brasil Sem Aborto. No dia 19 de abril, próxima sexta-feira, ao vivo, 6 da tarde, a gente sabe, 19 de abril é o Dia do Índio aqui no Brasil e nós vamos discutir a situação desses povos pré-colombianos que permanecem ainda ocupando vários territórios no país. Eles devem ou não ser integrados? Quais são as políticas públicas que os índios têm direito hoje em dia? A escola, a saúde, tudo isso está funcionando como deveria ou não? Dia 19 de abril, sexta-feira, ao vivo, 6 da tarde, participação popular sobre o índio brasileiro. Olha, muito obrigado pela sua colaboração com esse programa, obrigado aos nossos convidados. Espero contar com você, então, na próxima sexta, ao vivo, 6 da tarde, hein? Sou Fabrício Rocha, muito obrigado, a gente se fala, a gente se vê. Tchau!